4. O poder do contexto, parte 1. Danny Goetz e a ascensão e queda do crime em Nova York. No dia 22 de dezembro de 1984, no sábado antes do Natal, Bernhard Goetz deixou o seu apartamento em Greenwich Village, em Manhattan, e caminhou até a entrada do metrô na esquina da Rua 14 com a 7ª Avenida. Ele era um homem esguio, de quase 40 anos, cabelos claros, de óculos. Naquele dia usava calça jeans e blusão. No metrô, pegou o expresso número 2 para o centro da cidade e se sentou ao lado de 4 jovens negros. Havia cerca de 20 pessoas no vagão, mas quase todas elas sentadas na outra ponta, evitando os 4 rapazes porque eles estavam, segundo os relatos posteriores de testemunhas, fazendo confusão, provocando arruaça. Goetz pareceu não perceber. Tudo bem. Tio, um deles, Troy Kant, perguntou a Goetz quando ele entrou. Kant estava deitado quase de bruços num dos bancos. Ele e um dos outros rapazes, Bell e Allen, chegaram perto de Goetz e lhe pediram $5. Um terceiro, James Hanseur, fez um gesto mostrando um volume suspeito no bolso, como se tivesse uma arma. O que vocês querem? Perguntou Goetz. Passa $5, repetiu Kant. Goetz olhou para cima e, como disse mais tarde, viu que os olhos de Kant estavam brilhando. Ele estava se divertindo com a história e tinha um sorriso enorme no rosto. De alguma maneira, aquele sorriso e aquele olhar o enfureceram. Goetz colocou a mão no bolso e tirou uma Smith & Wesson calibre 38, cromada, de 5 tiros, e disparou nos garotos, um a um. Quando o quarto, da Hellcabey, caiu estirado no chão gritando, Goetz se aproximou dele e disse, você está bem. Aqui vai outra, antes de disparar a 5ª bala, que se alojou na coluna de Cabey, deixando-o paralítico para sempre. No tumulto, alguém puxou o freio de emergência. Os outros passageiros correram para o vagão seguinte, exceto 2 mulheres que o pânico deixará paralisadas. Tudo bem com você? Goetz perguntou a uma delas. Ela respondeu que sim. A outra estava deitada no chão. Fingia-se de morta. Você está bem? Ele perguntou, 2 vezes. Ela fez um gesto afirmativo com a cabeça. O condutor, agora em cena, perguntou a Goetz se ele era da polícia. Não sei por que fiz isso. E depois de algum tempo, eles tentaram me limpar. O condutor pediu a Goetz que lhe desse a arma. Ele se recusou. Cruzou a porta na parte da frente do vagão, soltou a corrente de segurança e pulou para os trilhos, desaparecendo na escuridão do túnel. Naquela semana, os disparos no metrô causaram comoção nacional. Os 4 rapazes tinham ficha na polícia. Cabey já fora preso por assalto à mão armada, Kant por roubo. 3 deles levavam chaves de fenda nos bolsos. Pareciam personificar o tipo de jovem assassino temido por quase todos os habitantes das cidades, e o misterioso atirador que os alvejara era um anjo vingador. Os tabloides começaram a chamar Goetz de vigilante do metrô e atirador suicida. Nos programas de rádio e nas ruas, ele era tratado como herói, o homem que realizará a fantasia de todo nova-iorquino que já tinha sido agredido, intimidado ou assaltado no metrô. Na véspera do Ano Novo, uma semana depois do confronto, Goetz se entregou à polícia, na delegacia de New Hampshire. Quando ele foi transferido para a cidade de Nova York, o jornal New York Post publicou 2 fotografias na primeira página, uma dele, algemado e de cabeça baixa, sendo levado preso, e outra de Troy Kant negro, desafiador, os olhos sob uma tarja preta, braços cruzados saindo livre do hospital. A manchete dizia, algemado enquanto delinquente ferido fica em liberdade. No julgamento, Goetz foi absolvido com a maior facilidade das acusações de agressão e tentativa de homicídio. Na noite do veredicto,
houve uma festa improvisada e bastante barulhenta em frente ao seu prédio. 1. O caso Goethe se tornou símbolo de uma época sombria da história de Nova York, quando os crimes ali se transformaram num problema de proporções epidêmicas. Durante a década de 1980, a cidade atingiu uma média anual superior a 2.000 assassinatos e 600.000 crimes graves. Nos espaços subterrâneos, no metrô, as condições só podiam ser descritas como caóticas. Antes de Bernie Goetz entrar no Expresso número 2 naquele dia, ele deve ter aguardado numa plataforma mal iluminada, cercado por paredes escuras, úmidas e pichadas. É provável que o trem tenha demorado porque em 1984 havia um incêndio por dia no sistema metroviário de Nova York e um descarrilamento a cada 2 semanas. Fotografias da cena do crime tiradas pela polícia mostram que o vagão em que Goetz viajara era nojento, o chão coberto de lixo e as paredes e o teto imundos de pichação. Entretanto, isso não era novidade. Naquele ano, os 6.000 vagões da Transit Authority, com exceção do trem que circula na região central de Manhattan, eram pichados de cima a baixo, por dentro e por fora. No inverno, esses carros eram frios, poucos deles tinham aquecimento adequado. No verão, o calor era sufocante porque não havia ar-condicionado. Hoje, o Expresso número 2 passa acelerado, a mais de 60 km por hora em direção à parada expressa da Chambers Street. Mas duvido que o trem de Goetz fosse assim tão rápido. Em 1984, havia 500 áreas do metrô com tarja vermelha. Locais onde danos nos trilhos ameaçavam a segurança das composições que passassem por ali a mais de 25 km por hora. O calote na bilheteria era tão comum que estava dando à Transit Authority um prejuízo de 150 milhões de dólares por ano. Ocorriam cerca de 15.000 delitos anuais graves no sistema metroviário, número que chegaria a 20.000 por ano no fim da década. Além disso, o assédio de pedintes e pequenos criminosos era tão habitual que a frequência dos usuários caiu ao nível mais baixo da história daquele serviço de transporte. William Bratton, que mais tarde seria uma figura essencial para o sucesso da luta de Nova York contra os crimes violentos, conta, na sua autobiografia, que era usuário do metrô dessa cidade na década de 1980, depois de ter morado em Boston durante anos, e ficava atônito com o que via. 2. Depois de esperar numa fila aparentemente infindável para comprar uma ficha, tentei inserir uma moeda numa roleta e vi que ela havia sido bloqueada de propósito. Impossibilitados de pagar para entrar no metrô, tínhamos que passar por um portão que uma figura de aparência desgrenhada mantinha aberto, deixando a mão esticada depois de avariar a roleta. Ele agora exigia que as pessoas lhes dessem as fichas. Enquanto isso, um dos seus colegas chupava as moedas presas nas ranhuras, deixando tudo babado. A maioria das pessoas estava intimidada demais para se revoltar. Aqui, toma a ficha. Que me importa? Outros cidadãos passavam por cima, por baixo, davam a volta ou se enfiavam pela roleta, entrando de graça. Parecia uma versão do Inferno, de Dante, no transporte público. Assim era Nova York na década de 1980, uma cidade nas garras da pior epidemia de crimes da sua história. No entanto, de repente sem aviso, a epidemia deu uma guinada. Do seu ponto mais alto, em 1990, o índice de criminalidade entrou em vertiginoso declínio. A quantidade de assassinatos caiu em 2/3. O número de delitos graves diminuiu 50%. Outras cidades viram sua taxa de crime se reduzir no mesmo período. Mas em nenhum lugar o nível de violência baixou tanto e tão rápido quanto em Nova York. No fim dos anos 1990, a ocorrência de ilícitos penais graves nas estações de metrô era 75% menor do que no início da década. Em 1996, quando Goetz foi a julgamento pela segunda vez, agora como réu num processo civil movido por Darrell Cabey, o caso foi ignorado pela imprensa e a própria figura de Goetz parecia quase anacrônica. Numa época em que Nova York se tornará a metrópole mais segura do país, era difícil lembrar exatamente o que Goetz um dia simbolizara.
Era inconcebível que uma pessoa puxasse uma arma para atirar em alguém no metrô e ainda fosse chamada de herói por isso. 2. Essa ideia do crime como epidemia, devo dizer, é um tanto estranha. Falamos de epidemia de violência e de ondas de crimes, contudo não está claro se, de fato, acreditamos que os delitos sigam as mesmas regras das epidemias como aconteceu, por exemplo, com os Upupis e a cavalgada de Paul Revere. Aquelas epidemias envolveram elementos de certa forma objetivos e simples. Um produto e uma mensagem. O crime, por sua vez, não é algo único e isolado, sua denominação serve para descrever um conjunto imensamente variado e complexo de comportamentos. Atos criminosos têm graves consequências. Eles exigem que o delinquente execute uma ação que o coloque em grande risco pessoal. Dizer que uma pessoa é criminosa é o mesmo que chamá-la de nociva, violenta, perigosa, desonesta, instável ou uma combinação qualquer de algumas dessas características se nenhuma delas é um estado psicológico que possa ser transmitido de modo casual de um indivíduo para outro. Em outras palavras, os criminosos não parecem ser o tipo de gente propensa a ser arrebatada pelos ares contagiantes de uma epidemia. Mas, de certa forma, foi isso que aconteceu em Nova York. Do início a meados da década de 1990, a cidade não recebeu nenhum transplante de população. Ninguém saiu às ruas e conseguiu ensinar a cada futuro bandido a diferença entre certo e errado. No auge da onda de crimes e em seu ponto mais baixo, continuavam vivendo ali as mesmas pessoas com problemas psicológicos e tendências criminosas. No entanto, por alguma razão, milhares delas deixaram, de repente, de cometer delitos. Em 1984, um confronto no metrô entre um usuário irritado e 4 jovens negros resultou em derramamento de sangue. Hoje, nas estações do metrô de Nova York, uma situação desse tipo não termina mais em violência. Como isso aconteceu? A resposta está no terceiro princípio da transmissão epidêmica, o poder do contexto. No capítulo sobre a regra dos eleitos você leu sobre os tipos de pessoas que são essenciais para a divulgação de informações. No capítulo sobre Vila Sésamo e as pistas de Blue abordei a questão da fixação, sugerindo que, para conseguir deflagrar uma epidemia, as ideias precisam ter a capacidade de se manter em nossa memória e nos fazer agir. Vimos indivíduos que espalham ideias, assim como vimos as características das ideias bem-sucedidas. Contudo, o assunto deste capítulo, o poder do contexto, não é menos importante do que os dois primeiros. As epidemias são sensíveis às condições e circunstâncias do tempo e do lugar em que ocorrem. Em Baltimore, a sífilis se alastra muito mais no verão do que no inverno. Os Upupis se tornaram um sucesso porque estavam sendo usados pela garotada no circuito mais avançado de East Village, ambiente que fez com que outras pessoas passassem a ter uma nova visão desses sapatos. Seria possível até dizer que, de certa forma, a cavalgada de Paul Revere teve êxito porque ocorreu à noite. Nessa hora, as pessoas estão em casa dormindo, o que torna muito mais fácil encontrá-las do que se estivessem realizando alguma tarefa na rua ou trabalhando no campo. E, se alguém nos acorda para dizer algo, supomos de modo automático que seja urgente. Podemos imaginar como teria sido a cavalgada de Paul Revere à tarde. De certa maneira, isso é fácil de entender. Mas o que aprendemos com o poder do contexto é que não somos apenas sensíveis às mudanças de contexto. Somos extremamente sensíveis a elas. E os tipos de alterações contextuais capazes de deflagrar uma epidemia são bem diferentes do que costumamos suspeitar. 3. Durante a década de 1990, o número de crimes violentos nos Estados Unidos diminuiu em todo o território nacional por motivos compreensíveis. O comércio ilegal de crack, responsável por grande parte da violência entre gangues e traficantes, entrou em declínio. A expressiva recuperação da economia fez com que muita gente que teria seguido o caminho da delinquência estivesse empregada honestamente. Além disso, com o envelhecimento geral da população, havia menos pessoas na faixa etária, homens entre 18 e 24 anos, que praticava a maioria dos atos de violência.
Saber por que o índice de criminalidade caiu na cidade de Nova York, entretanto, é um pouco mais complicado. No período em que a epidemia de violência na cidade atingiu o ponto da virada, a situação econômica local ainda não havia melhorado. Continuava estagnada. Na verdade, os bairros mais pobres tinham sido atingidos pelos cortes na área de bem-estar social ocorridos no início da década de 1990. O enfraquecimento da epidemia de crack em Nova York foi um fator genuíno, porém, mais uma vez, isso vinha acontecendo de forma constante muito antes da queda do índice de criminalidade. Quanto ao envelhecimento da população, por causa da intensa imigração para Nova York na década de 1980, a cidade estava ficando mais jovem, e não mais velha, nos anos 1990. De qualquer maneira, todas essas tendências representaram mudanças a longo prazo cujos efeitos graduais eram previsíveis. Em Nova York, o declínio foi tudo, menos paulatino. Algo mais teve um claro papel na inversão da epidemia de crimes nessa cidade. 3. O candidato mais intrigante a esse algo mais chama-se teoria das janelas quebradas. Ela é fruto da imaginação dos criminologistas James K. Wilson e George Kelly. Os dois argumentaram que o crime é o resultado inevitável da desordem. Se uma janela está quebrada e não é consertada, quem passa por ali conclui que ninguém se importa com aquilo e que não há ninguém no controle. Em breve, outras janelas aparecerão quebradas, e a sensação de anarquia se espalhará do prédio para a rua, enviando a mensagem de que ali vale tudo. Segundo Wilson e Kelly, em uma cidade, problemas relativamente insignificantes, como pichação, desordem em locais públicos e mendicância agressiva, são o equivalente das janelas quebradas convites para crimes mais graves. Assaltantes e ladrões, sejam oportunistas ou profissionais, acham que suas chances de serem presos ou até identificados diminuem se atuarem em ruas onde as vítimas em potencial já estão intimidadas pelas condições reinantes. Talvez o ladrão pense que, se a vizinhança não é capaz de evitar que um pedinte incomode as pessoas nas ruas, é menos provável ainda que chame a polícia para identificar um possível assaltante ou interferir se a agressão realmente acontecer. 4. Essa é uma teoria epidêmica do crime. Ela diz que o crime é contagiante assim como uma tendência da moda e pode começar com uma janela quebrada e se espalhar por toda a comunidade. O ponto da virada nessa epidemia, entretanto, não está em determinado tipo de pessoa. Uma comunicadora como Lois Weisberg, um expert como Mark Alpert. Está em algo físico, como as pichações. O ímpeto de adotar uma forma específica de comportamento não vem de certo tipo de indivíduo, e sim de uma característica do ambiente. Em meados da década de 1980, Kelly foi contratado pela New York Transit Authority como consultor e insistiu que colocasse em prática a teoria das janelas quebradas. A organização concordou e nomeou um novo diretor para o metrô, David Gunn. Ele supervisionaria a reconstrução do sistema metroviário, um projeto de bilhões de dólares. Muitos defensores do metrô disseram a Gunn na época que não se preocupasse com as pichações, que se concentrasse nas questões mais importantes relacionadas com o crime e a confiabilidade desse meio de transporte. E o conselho parecia sensato. Ficar pensando em rabiscos no momento em que todo o sistema estava prestes a entrar em colapso parecia tão absurdo quanto esfregar os decks do Titanic quando ele já estava indo em direção aos icebergs. Mas Gunn insistiu. As pichações são o símbolo do colapso do sistema, diz ele. Quando se estudava o processo de reestruturação da empresa e da recuperação do seu moral, era preciso vencer a batalha contra as pichações. Sem isso, todas as reformas administrativas e mudanças físicas não aconteceriam. Novos trens no valor aproximado de 10 milhões de dólares cada um estavam para entrar em circulação. Se não fizéssemos algo para protegê-los, sabíamos exatamente o que iria acontecer. Durariam um dia e depois seriam alvo dos vândalos. Gunn traçou uma nova estrutura administrativa e um conjunto preciso de metas e horários visando limpar o metrô linha a linha, trem a trem. Começou com o expresso número 7, que liga o Queens à região central de Manhattan, e experimentou as novas técnicas para remover a tinta.
Nos vagões de aço inoxidável foram usados solventes. As composições que eram pintadas receberam tinta nova por cima das pichações. Gunn estabeleceu que não haveria retrocesso, ou seja, não se permitiria que um vagão, uma vez recuperado, fosse novamente alvo de vandalismos. Fomos escrupulosos quanto a isso, afirmou ele. No fim da linha 1, no Bronx, onde os trens param antes de retornar a Manhattan, Gunn montou uma estação de limpeza. Se um vagão chegasse rabiscado ali, as marcas tinham que ser removidas ou ele seria retirado de serviço. Carros sujos, que ainda estavam com pichações, não deveriam nunca se misturar com os vagões limpos. A ideia era enviar uma mensagem bem clara aos próprios vândalos. No Harlem, na rua 135, havia um pátio onde os trens ficavam estacionados à noite, continua ele. Os garotos apareciam na primeira noite e pintavam as laterais dos vagões de branco. Na noite seguinte, quando a tinta já estava seca, eles voltavam e traçavam o esboço. Na terceira noite, o coloriam. O trabalho levava 3 dias. Sabíamos que eles estavam trabalhando num dos trens sujos e ficávamos esperando que terminassem o seu mural. Então, aparecíamos com os rolos e pintávamos tudo. Os meninos choravam, mas continuávamos, para cima e para baixo. Era uma mensagem para eles. Se quisessem passar 3 noites estragando um trem, tudo bem. Só que essa composição jamais veria a luz do dia. A limpeza das pichações promovida por Gunn se estendeu de 1984 a 1990. Àquela altura, a Transit Authority contratou William Bratton para chefiar a Polícia de Trânsito. Assim teve início a segunda fase da recuperação do sistema metroviário. Como Gunn, Bratton era um seguidor da teoria das janelas quebradas. Ele descreve Kelly como seu mentor intelectual, e o seu primeiro passo como chefe de polícia se mostrou tão quixotesco quanto o de Gunn. Como os índices de crimes graves no sistema metroviário se mantinham altos, Bratton resolveu acabar com as viagens de graça. Por quê? Porque acreditava que, assim como as pichações, o calote nas passagens poderia ser um sinal, uma pequena expressão de desordem que convidava a delitos mais sérios. Estimava-se que todos os dias 170 mil pessoas davam um jeito de entrar no metrô sem pagar. Algumas delas eram crianças, que simplesmente pulavam a roleta. Outras forçavam a entrada empurrando a roleta ao contrário. E, assim que 2 ou 3 indivíduos começavam a fraudar o sistema, outros que talvez jamais tivessem pensado em burlar a lei faziam o mesmo com base na ideia de que, se alguém estava entrando ali de graça, eles também não deviam pagar. E a história virava uma bola de neve. O problema se exacerbava pelo fato de que não era fácil combater o calote. Como o que estava em jogo era somente $1,25, a polícia de trânsito achava que não valia a pena perder tempo com isso, sobretudo quando havia crimes graves em número suficiente acontecendo nas plataformas e nos trens. Bratton é um homem animado e carismático, um líder nato, e rapidamente a sua presença se fez sentir. Sua mulher ficará em Boston, portanto ele estava livre para trabalhar depois do expediente e vagava pela cidade nos trens noturnos, sentindo onde estavam os problemas e qual era a melhor maneira de combatê-los. Primeiro, escolheu as estações onde o calote nas passagens era encrenca maior e manteve 10 policiais à paisana nas roletas. A equipe pegava os caloteiros um a um, algemava-os e deixava-os de pé na plataforma, formando uma corrente, até realizarem a captura total. A ideia era mostrar, da forma mais pública possível, que a polícia de trânsito estava falando sério agora e ia agir com rigor no caso dos espertinhos que viajavam de graça. Antes, os policiais pensavam 2 vezes na hora de deter um desses aproveitadores porque a prisão, o deslocamento até a delegacia, o preenchimento de formulários e a espera pelo processo levavam um dia inteiro, tudo isso por um crime que, em geral, não merecia mais do que um tapa na mão. Bratton transformou um ônibus urbano numa delegacia móvel, com aparelhos de fax, telefones, celas com grades e equipamento para datiloscopia. O tempo total para se efetuar uma prisão logo se reduziu a 1 hora.
Bratton também insistiu na realização de um levantamento de todos os presos. Não havia dúvida, 1 em cada 7 tinha uma ordem de prisão pendente por um crime anterior, enquanto 1 em cada 20 portava um tipo de arma. De repente, ficou fácil convencer a polícia de que fazia sentido combater o calote. Para os policiais foi uma mina, escreve Bratton. Cada prisão era como abrir uma caixa de surpresas. Que brinquedo vou encontrar? Uma arma. Uma faca. Uma ordem de prisão. Temos aqui um assassino. Depois de um tempo, os mal-intencionados perceberam a mudança. Começaram a deixar as armas em casa e a pagar a passagem. Com Bratton no comando, o número de pessoas expulsas das estações de metrô por embriaguez ou comportamento impróprio triplicou logo nos primeiros meses. As prisões por crimes menores, o tipo de delito insignificante em que não se prestava atenção no passado, quintuplicaram entre 1990 e 1994. Bratton transformou a polícia de trânsito numa organização concentrada nas menores infrações, nos detalhes da vida subterrânea. Quando Rudolph Giuliani foi eleito prefeito de Nova York, em 1994, Bratton foi nomeado chefe do Departamento de Polícia da cidade de Nova York. Aplicou as mesmas estratégias ao município em grande escala. Instruiu os policiais a agir com rigor nos casos de crimes contra a qualidade de vida. Por exemplo, eles deviam reprimir a ação dos caras do rodinho, que abordavam os carros nos cruzamentos e exigiam dinheiro para lavar o para-brisa, e de qualquer um que apresenta-se nas calçadas um comportamento equivalente aos dos saltadores de roletas e pichadores do metrô. Na administração anterior, uma série de restrições tinha deixado a polícia algemada, diz Bratton. Tiramos as algemas. Reforçamos as leis contra a embriaguez em áreas públicas e contra aqueles que urinavam nas ruas e passamos a prender os reincidentes. Isso incluiu os que jogavam garrafas vazias nas calçadas ou se envolviam até mesmo em danos insignificantes à propriedade. Quando o índice de crimes na cidade começou a cair de forma tão rápida e drástica quanto no metrô, Bratton e Giuliani apontaram para a mesma causa. Delitos aparentemente insignificantes contra a qualidade de vida, eles disseram, determinavam o ponto da virada dos crimes violentos. A teoria da janela quebrada e o poder do contexto são a mesma coisa. Ambos se baseiam na premissa de que uma epidemia pode ser revertida, pode dar uma guinada, consertando-se detalhes mínimos do ambiente imediato. Na verdade, essa é uma ideia bastante radical. Pense de novo, por exemplo, no confronto entre Bernie Goetz e aqueles 4 jovens no metrô, Allen, Hanseur, Cabey e Kant. Pelo menos 2 deles, segundo relatórios, pareciam estar drogados na hora do incidente. Vinham todos do conjunto habitacional Claremont Village, situado numa das piores áreas do sul do Bronx. Cabey, na época, estava indiciado por assalto à mão armada. Kant já havia sido preso por roubo. Allen, por tentativa de agressão. Allen, Kant e Hanseur também já tinham sido condenados por delitos menos graves, que variavam de conduta imprópria a pequenos furtos. 2 anos depois dos disparos de Goetz, Hanseur foi condenado a 25 anos de prisão por estupro, roubo, sodomia, abuso sexual, agressão, uso criminoso de arma de fogo e posse de bens roubados. É difícil se surpreender quando alguém assim acaba metido num incidente violento. Agora, Goetz. Ele fez algo totalmente fora dos padrões. Profissionais brancos não costumam atirar em negros no metrô. No entanto, tendo um bom conhecimento de quem ele é, vemos que se encaixava no estereótipo de uma pessoa que acaba se metendo em situações violentas. Seu pai era um disciplinador rígido e de temperamento exaltado, e Goetz com frequência era o alvo da sua fúria. No colégio, os colegas implicavam com ele, era o último a ser convocado para os jogos escolares, uma criança solitária que quase sempre voltava para casa chorando. Depois de formado, foi trabalhar na Westinghouse, montando submarinos nucleares. Não ficou lá por muito tempo. Estava sempre batendo de frente com os superiores a respeito do que ele considerava práticas de má qualidade e ações de conveniência.
Às vezes, desobedecia às normas da empresa e do sindicato fazendo trabalhos que, por contrato, estava proibido de aceitar. Alugou um apartamento em Manhattan, perto da Sexta Avenida, num trecho da cidade que na época vivia cheio de traficantes de drogas e moradores de rua. Um dos porteiros do prédio, de quem Goetz era amigo, levou uma surra feia de delinquentes. Goetz estava obcecado com a ideia de limpar o bairro. Queixava-se sempre de uma banca de jornal vazia que ficava perto de onde ele morava, pois era usada por vagabundos como lixeira e fedia a urina. Uma noite, misteriosamente, ela pegou fogo, e no dia seguinte Goetz estava na rua varrendo os detritos. Certa vez, numa reunião da comunidade, ele chocou os presentes ao dizer: "O único jeito de limpar esta rua é acabando com os cucarachos e os negros." Numa tarde em 1981, ele foi agredido por 3 jovens negros ao entrar na estação Canal Street. Saiu correndo dali perseguido pelos 3. Eles levaram o seu equipamento eletrônico, bateram nele e o jogaram contra uma porta de vidro, deixando-o com uma lesão permanente no peito. Com a ajuda de um funcionário da saúde pública que estava de folga, Goetz conseguiu dominar um dos 3 assaltantes. Mas a experiência o deixou exasperado. Teve que passar 6 horas na delegacia, falando com a polícia, enquanto o agressor foi liberado 2 horas depois acusado apenas de má conduta. Ele solicitou um porte de arma à prefeitura. Negaram. Em setembro de 1984, seu pai morreu. 3 meses depois, ele se viu diante dos 4 jovens negros no metrô e começou a atirar. Esse, em resumo, era um homem com um problema de autoridade, com uma forte sensação de que o sistema não funcionava e uma pessoa que tinha sido alvo recente de humilhações. Lilia Rubin, sua biógrafa, diz que é muito difícil que Goetz tenha tomado a decisão de morar na Rua 14 por acaso. Para Bernie, escreve ela, parecia haver algo de sedutor no cenário. Precisamente por suas deficiências e incômodos, era um alvo bastante amplo para a raiva que existe dentro dele. Dirigindo sua ira para o mundo exterior, Goetz não precisa lidar com o que tem dentro de si. Ele reclama da sujeira, do barulho, dos bêbados, dos crimes, dos traficantes, dos usuários de drogas. E com razão. As balas que ele disparou, conclui Rubin, tinham como alvo coisas que existiam tanto no seu passado quanto no presente. Se você pensar no que aconteceu no trem número 2 dessa forma, os tiros começam a parecer inevitáveis. 4 desordeiros enfrentam um homem com aparentes problemas psicológicos. O fato de ter acontecido no metrô parece acidental. Goetz teria atirado naqueles rapazes ainda que estivesse sentado numa lanchonete. A maior parte das nossas explicações para o comportamento criminoso segue a mesma lógica. Os psiquiatras falam dos delinquentes como pessoas que têm o desenvolvimento psicológico comprometido, cujo relacionamento com os pais foi patológico e que são carentes de modelos adequados. Existe uma literatura relativamente nova sobre genes que podem ou não predispor certos indivíduos ao crime. No âmbito popular, há um número infindável de livros escritos por conservadores que afirmam que os delitos decorrem da falta de moral de comunidades, escolas e pais que não ensinam mais as crianças a observar a diferença entre o certo e errado. Todas essas teorias são, em essência, maneiras de dizer que o criminoso é um tipo de personalidade que se distingue pela insensibilidade no que se refere às regras de uma sociedade normal. Indivíduos com desenvolvimento psicológico comprometido não sabem manter relacionamentos saudáveis. Gente com predisposições genéticas para a violência tem um ataque de fúria quando pessoas normais mantêm a calma. Quem não aprende a diferença entre certo e errado não é capaz de reconhecer o que é um comportamento adequado e o que não é. Aquele que cresce na pobreza, sem pai sendo esbofeteado pelo racismo não sente o mesmo compromisso com as normas sociais ensinadas nos lares saudáveis de classe média. Bernie Goetz e aqueles 4 criminosos no metrô eram, nesse sentido, prisioneiros do seu próprio mundo disfuncional. Mas o que a teoria das janelas quebradas e o poder do contexto sugerem? Exatamente o oposto. Que o criminoso, longe de ser um indivíduo que age por razões fundamentais, intrínsecas, e que vive em seu próprio mundo é, na verdade,
alguém profundamente sensível ao ambiente, que está alerta a todos os tipos de sinais e que é motivado a cometer crimes baseado na sua percepção do universo ao redor. Essa é uma ideia radical e, em certo sentido, inacreditável. Existe aqui uma dimensão ainda mais extrema. O poder do contexto é um argumento ambiental. Ele afirma que o comportamento é uma função do contexto social. Porém, esse é um tipo muito estranho de ambientalismo. Nos anos 1960, os liberais tinham uma forma semelhante de argumentar, só que, quando falavam da importância do ambiente, estavam se referindo à relevância de fatores sociais fundamentais. O crime, na sua visão, era resultado da injustiça social, de iniquidades econômicas estruturais, do desemprego, do racismo, de décadas de negligência social e institucional. Por isso, quem quisesse acabar com ele tinha que dar passos heróicos. O poder do contexto, no entanto, sustenta que o importante são as pequenas coisas. Ele diz que, no fim das contas, o confronto no metrô entre Bernie Goetz e aqueles 4 rapazes teve muito pouco a ver com a complicada patologia psicológica do atirador e, muito pouco também, com os antecedentes e a pobreza dos garotos baleados. Mas que teve tudo a ver com a mensagem transmitida pelas pichações nas paredes e pela desordem nas roletas. O poder do contexto estabelece que não precisamos resolver grandes problemas para encontrar a solução para a criminalidade. Podemos prevenir a ocorrência de delitos apenas limpando a sujeira das paredes e prendendo os caloteiros. A epidemia de crimes tem pontos da virada tão simples e objetivos quanto a de sífilis em Baltimore e a moda dos upupis. Isso era o que eu pretendia dizer quando chamei o poder do contexto de teoria radical. Giuliani e Bratton, longe de serem conservadores, como costumam ser classificados, representam, no que concerne aos crimes, a posição mais liberal que se possa imaginar. Como é possível que o que se passava na cabeça de Bernie Goetz não tenha importância? E, se de fato é verdade que isso não faz diferença, por que é tão difícil acreditar? 4. No capítulo 2, quando eu estava discutindo o que fazia alguém como Mark Alpert ser tão importante para as epidemias de propaganda boca a boca, mencionei 2 aspectos da persuasão que pareciam contrariar as expectativas. Um deles foi o estudo que mostrou como as pessoas que assistiam a Peter Jennings na ABC apresentavam uma tendência maior a votar no partido republicano do que as que viam os programas de Tom Brokaw e Dan Rather. Isso acontecia porque, de forma inconsciente, Jennings manifestava sua preferência pelos candidatos republicanos. A segunda revelou como os indivíduos carismáticos conseguiam, sem dizer nada, expondo-se muito pouco, contagiar os outros com suas emoções. As implicações dessas 2 pesquisas chegam à essência da regra dos eleitos porque sugerem que aquilo que consideramos estados íntimos, preferências e emoções está, na verdade, sofrendo fortes e imperceptíveis influências pessoais. Nos casos citados, seria a interferência aparentemente insignificante do locutor de um telejornal que acompanhamos por alguns minutos todos os dias e a de alguém que está sentado ao nosso lado numa experiência de 2 minutos. A essência do poder do contexto é que esse mesmo conceito vale para certos tipos de ambiente, isto é, sem que necessariamente avaliemos isso, nossos estados íntimos decorrem das circunstâncias exteriores. Na área da psicologia há numerosos estudos que comprovam esse fato. Vejamos alguns exemplos. No início da década de 1970, um grupo de cientistas sociais da Universidade de Stanford, liderados por Philip Zimbardo, decidiu simular uma cadeia no porão do prédio do Departamento de Psicologia. 5 Separaram 10 metros do corredor e fizeram uma cela com uma parede pré-fabricada. 3 pequenas celas, de 2x 2,50 metros, foram criadas a partir das salas do laboratório e receberam portas pintadas de preto e grades de aço. Um armário virou solitária. Em seguida, o grupo publicou anúncios nos jornais recrutando voluntários, homens que concordassem em participar da experiência. Apareceram 75, e desses, Zimbardo e seus colegas escolheram 21 que se mostraram os mais saudáveis e normais nos testes psicológicos. Metade dos participantes foi escolhida.
Aleatoriamente para fazer o papel de guardas eles receberam uniformes, óculos escuros e a responsabilidade de manter a ordem na prisão. A outra metade representaria os detentos. Zimbardo mandou o departamento de polícia de Palo Alto prender os prisioneiros nas suas casas, algemá-los, levá-los para a delegacia, acusá-los de um crime fictício, colher as suas impressões digitais, vendar os seus olhos e levá-los para a prisão no porão do prédio. Lá, eles foram despidos e receberam um uniforme com um número na frente e nas costas que seria a sua única identificação enquanto durasse a estada no cárcere. O propósito da experiência era tentar descobrir por que as prisões são lugares tão desagradáveis. Seria porque estavam cheias de pessoas desagradáveis ou porque eram ambientes tão desagradáveis que faziam as pessoas serem desagradáveis? Na resposta a essa pergunta encontra-se, obviamente, a da questão proposta por Bernie Goetz e a limpeza do metrô, isto é, até que ponto o ambiente imediato influencia o comportamento das pessoas. Zimbardo ficou chocado com o que descobriu. Os guardas, até mesmo os que haviam dito antes que eram pacifistas, assumiram logo o papel de disciplinadores inflexíveis. Já na primeira noite, acordaram os detentos às 2 da madrugada e os mandaram fazer flexões, ficar em fila encostados na parede e cumprir outras tarefas arbitrárias. Na manhã do segundo dia, os prisioneiros se rebelaram. Arrancaram os números dos uniformes e amaram uma barricada nas celas. Os guardas reagiram despindo-os, acertando-os com jatos dos extintores de incêndio e jogando o chefe da rebelião na solitária. Havia momentos em que éramos bastante agressivos. Chegávamos bem perto do rosto deles e gritávamos, lembra-se um dos guardas. Fazia parte da atmosfera de terror. Com o avanço da experiência, os guardas foram ficando cada vez mais cruéis e sádicos. Não estávamos preparados para a intensidade da mudança nem para a rapidez com que ela aconteceu, diz Zimbardo. Os guardas faziam os prisioneiros declarar que se amavam uns aos outros e os obrigavam a marchar pelo corredor, algemados, com sacos de papel cobrindo a cabeça. Era um comportamento totalmente oposto ao que tenho hoje, recorda-se outro guarda. Acho que eu estava sendo muito criativo em termos de crueldade mental. Após 36 horas, um dos prisioneiros teve um ataque histérico e precisou ser liberado. Outros 4 tiveram que ser soltos em decorrência de extrema depressão emocional, choro, raiva e ansiedade aguda. A intenção inicial de Zimbardo era fazer uma experiência de 2 semanas. Depois de 6 dias, porém, ele a suspendeu. Agora percebo, um dos prisioneiros declarou no fim, que não importava quanto eu acreditasse que estava no controle da minha mente, eu tinha menos domínio do meu comportamento como detento do que imaginava. Outro disse: comecei a sentir que estava perdendo a minha identidade, que a pessoa que eu chamo de, a que se apresentou como voluntária para me colocar naquela prisão, porque era uma prisão para mim, continua sendo, não considero isso uma experiência nem uma simulação ou estava distante de mim, muito longe, até que, por fim, eu não era mais aquela pessoa. Eu era o 416. Eu era o meu número. E o 416 ia ter que decidir o que fazer. A conclusão de Zimbardo foi de que existem situações específicas tão fortes que podem derrubar as nossas predisposições intrínsecas. A palavra-chave nesse caso é situação. Ele não está falando de ambiente, de grandes influências externas sobre toda a nossa vida. Não está negando que a educação que recebemos dos nossos pais afeta a pessoa que somos nem que o tipo de colégio que frequentamos, os nossos amigos e o bairro onde moramos interferem em nosso comportamento. Certamente, todos esses fatores são importantes. Zimbardo também não está desconsiderando o papel dos genes na determinação de quem somos. A maioria dos psicólogos acredita que a natureza, a genética, é responsável por 50% dos motivos que nos levam a agir de determinada maneira. O que ele quer dizer é que há momentos, lugares e condições em que grande parte de tudo isso pode ser anulada. Existem ocasiões em que é possível pegar pessoas normais, de boas escolas, de famílias felizes e de bairros tranquilos e interferir em seu comportamento de modo significativo pela simples mudança de detalhes da situação em que elas se encontram.
Esse mesmo argumento foi usado, talvez de forma mais explícita, na década de 1920, numa série de experiências marcantes realizadas por dois pesquisadores de Nova York, Hugh Archon e Amy Amai. Participaram desses estudos cerca de 11.000 estudantes cujas idades variavam de 8 a 16 anos. Ao longo de muitos meses, eles foram submetidos a dezenas de avaliações, todas destinadas a medir a honestidade. Os tipos de testes que Archon e Amai aplicaram foram essenciais para suas conclusões, portanto mencionarei alguns deles com mais detalhes. 6. Uma parte, por exemplo, foi de simples testes de aptidão criados pelo Instituto de Pesquisas Educacionais, um precursor do grupo que hoje desenvolve o SAT, exame padronizado aplicado a alunos do ensino médio que estão se candidatando à universidade. No teste de completar frases, as crianças tinham que preencher os espaços em branco com palavras. Por exemplo, o pobrezinho tem para, ele está com fome. No exame de aritmética, havia problemas do tipo, se 1 quilograma de açúcar custa $1, quanto custam 5 quilogramas? As respostas deviam ser escritas na margem do papel. Os estudantes tinham apenas uma fração do tempo necessário para responder a tudo, de forma que muitos deles deixavam um grande número de questões em branco. Terminado o prazo, as provas eram recolhidas e recebiam uma nota. No dia seguinte, era dado o mesmo tipo de teste, com perguntas diferentes, porém de igual nível de dificuldade. Dessa vez, entretanto, os alunos recebiam um gabarito, e sob uma supervisão mínima, deviam dar a sua própria nota ao trabalho. Archon e Amai, em outras palavras, haviam montado uma situação que facilitava a cola. Com acesso às respostas e tendo diante de si diversas questões em branco, eram consideráveis as chances de que eles trapaceassem. E, com as provas anteriores nas mãos, Archon e Amai podiam comparar as respostas dos 2 dias e ter uma boa noção de quanto cada criança recorria à fraude. Outro conjunto de avaliações envolveu os chamados testes de rapidez, medições muito mais simples de habilidade. Os alunos recebiam 56 pares de números para somar. Ou se mostravam a eles centenas de sequências de letras do alfabeto dispostas aleatoriamente e se pedia que sublinhassem todos os as. Eles tinham 1 minuto para completar cada uma dessas provas. Em seguida, recebiam um conjunto equivalente de testes, porém dessa vez sem limite de tempo, o que lhes permitia continuar trabalhando se quisessem. Em resumo, os dois psicólogos submeteram os estudantes a numerosos tipos de exames em situações diversas. Aplicaram testes de habilidades físicas, como flexões na barra e saltos em distância, e observaram secretamente os participantes para ver se eles mentiriam depois ao relatar seu desempenho. Distribuíram provas para serem feitas em casa, onde a oportunidade de consultar dicionários e pedir ajuda seria grande, e compararam as respostas com as de testes similares feitos na escola, onde trapacear era impossível. No fim, os resultados encheram 3 grossos volumes e, no processo, desafiaram muitos preconceitos sobre o que é caráter. A primeira conclusão a que eles chegaram é que, obviamente, acontece muita trapaça. Em um dos casos, as pontuações nos testes em que era possível recorrer a artimanhas foram 50% superiores, em média, às pontuações honestas. Quando Archon e Amai começaram a procurar padrões nas fraudes, fizeram algumas constatações igualmente óbvias. Crianças inteligentes costumam trapacear um pouco menos do que as menos inteligentes. As meninas agem assim tanto quanto os meninos. As crianças mais velhas, mais do que as mais jovens, as de famílias estáveis e felizes, um pouquinho menos do que as de lares instáveis e infelizes. A análise dos dados mostra padrões gerais de coerência comportamental entre um teste e outro. Mas essa coerência não é tão grande quanto se poderia esperar. Não existe um pequeno círculo fechado de trapaceiros e outro de alunos honestos. Algumas crianças usam artimanhas em casa, mas não na escola, outras fazem isso na escola, porém não em casa. Por exemplo, o fato de uma delas colar na prova de completar palavras não era um prognóstico rígido de que ela também recorreria à fraude na hora de, digamos, marcar os as no exame de rapidez.
Artshorn e May descobriram que, submetendo um mesmo grupo de crianças ao mesmo teste, nas mesmas circunstâncias, com 6 meses de intervalo, elas trapaceariam da mesma maneira em ambos os casos. Contudo, alterando-se qualquer uma dessas variáveis, o material da prova ou a situação em que ela era aplicada, os tipos de artimanha também mudavam. O que Artshorn e May constataram, portanto, foi que a honestidade não é um traço fundamental, ou unificado, como dizem. Uma característica como a honestidade, eles concluíram, sofre uma considerável influência da situação. Veja o que escreveram sobre o assunto. A maioria das crianças enganará em certas ocasiões, em outras, não. Os atos de mentir, colar e roubar, como avaliamos nas situações de teste usadas nesses estudos, estão apenas ligeiramente relacionados. Até mesmo a cola na sala de aula é uma ação muito específica, pois uma criança pode fazer isso no teste de aritmética, e não no de ortografia, etc. Se um aluno vai praticar ou não a fraude em determinada situação, depende, em parte, da sua inteligência, da sua idade, do seu ambiente familiar e de seus semelhantes e, em parte, da natureza da própria situação e de como essa criança se relaciona com ela. Percebo que isso é algo que contraria profundamente as nossas expectativas. Se eu lhe pedir que descreva a personalidade dos seus melhores amigos, você não terá dificuldade em responder nem dirá algo como: o meu amigo Wilson é muito generoso, mas só quando sou eu que lhe faço um pedido, e não alguém da sua família. Ou, a minha amiga Alice é tremendamente honesta na vida pessoal, porém no trabalho às vezes é bastante traiçoeira. Em vez disso, você diria que Wilson é generoso e que Alice é honesta. Quando se trata de personalidade, todos nós pensamos em termos absolutos: uma pessoa é de um jeito ou não é. No entanto, o que Zimbardo, Artshorn e May estão sugerindo é que isso está errado. Pelo raciocínio deles, se pensamos somente nos traços inerentes e nos esquecemos do papel das situações, estamos nos enganando sobre as verdadeiras causas do comportamento humano. Por que cometemos esse erro? Provavelmente por causa da maneira como a evolução estruturou o nosso cérebro. Por exemplo, os antropólogos que estudam os macacos Veve, naturais da África, descobriram que esses animais identificam muito mal o significado de coisas como a carcaça de um antílope pendurada numa árvore, indício certo de que existe um leopardo pelas redondezas, ou o rastro de uma serpente. Esse tipo de macaco é conhecido por entrar com toda a tranquilidade numa moita, ignorando os rastros recentes de uma cobra, depois, ficar atordoado quando a vê. Isso não significa que os Veve são idiotas, eles são muito sofisticados no que se refere a outros indivíduos de sua espécie. Ao ouvirem o chamado de um macho, são capazes de reconhecer se é do seu próprio bando ou não. Quando escutam um bebê Vevet chorando, eles olham imediatamente não para o filhote, mas para a mãe e sabem, na mesma hora, de quem é a cria. Um Vevet, em outras palavras, é muito bom em processar certos dados relativos aos Vevets, porém não tão bom quando se trata de processar outros tipos de informação. O mesmo vale para os seres humanos. Veja o seguinte quebra-cabeça. Suponha que eu lhe dê 4 cartas etiquetadas com as letras A e D e os algarismos 3 e 6. A regra do jogo é que uma carta com uma vogal tem sempre um número par do outro lado. Que cartas você terá que virar para provar que a regra é verdadeira? 2, A e a 3. Quase todas as pessoas que fazem esse teste, porém, não acertam. Tendem a responder apenas a carta ou A e a 6. É mesmo uma questão difícil. Agora vou fazer outra pergunta. Suponha que 4 pessoas estão bebendo num bar. Uma toma Coca-Cola, uma tem 16 anos, uma bebe cerveja e uma tem 25 anos. Se formos observar a lei que proíbe a ingestão de cerveja por menores de 21 anos, de quais dessas pessoas teremos que conferir a carteira de identidade para ter certeza de que a lei está sendo obedecida? Agora a resposta é fácil. De fato, tenho certeza de que quase todos acertarão, da que está bebendo cerveja e da que tem 16 anos. Mas, segundo a criadora desse exemplo, a psicóloga Leda Cosmides,
Esse é um quebra-cabeça idêntico ao das cartas com a D, 3 e 6. A diferença é que está estruturado para tratar de pessoas, em vez de números, e como seres humanos, somos muito mais sofisticados no que se refere ao nosso próprio mundo do que ao universo abstrato. 7. O erro em pensar que o caráter é algo unificado e abrangente é muito semelhante a uma espécie de ponto cego na maneira como processamos as informações. Os psicólogos chamam essa tendência de erro fundamental de atribuição, que é uma forma elegante de dizer que, em geral, quando se trata de interpretar o comportamento dos outros, os seres humanos falham ao superestimar a importância de traços fundamentais de caráter e subestimar a importância da situação e do contexto. 8. Buscamos sempre uma explicação temperamental para os acontecimentos, e não contextual. Em uma experiência, por exemplo, pediu-se a algumas pessoas que observassem duas equipes de jogadores de basquete igualmente talentosos. Os atletas de um dos grupos faziam arremessos num ginásio bem iluminado, enquanto os demais realizavam os arremessos num ginásio mal iluminado, e, é claro, perdiam muitas cestas. Depois, os observadores deveriam avaliar os jogadores. Os que estavam no ginásio bem iluminado foram considerados superiores. Em outra experiência, um grupo de pessoas é informado de que vai participar de um jogo de perguntas e respostas. Em seguida, formam-se duplas. Cada um dos parceiros escolhe ao acaso um cartão que lhe dirá se ele fará o papel de adversário ou de questionador. Quem interpreta o questionador deve relacionar 10 perguntas difíceis, mas não impossíveis de responder, baseadas nas áreas em que é especialista ou em que tem interesse particular. Um conhecedor de música folclórica ucraniana, por exemplo, formulará questões a respeito desse tema. As perguntas são, então, dirigidas ao adversário. No fim do jogo, cada uma das partes avalia o nível de conhecimento geral da outra. Os adversários sempre classificam os questionadores como muito mais inteligentes do que eles. Ainda que essas experiências sejam feitas de 1000 maneiras diferentes, a resposta é quase sempre idêntica. Isso acontece até mesmo quando se dá às pessoas uma explicação ambiental clara e imediata para o comportamento que devem avaliar, que o ginásio, no primeiro caso, tem poucas luzes acesas, que o adversário terá que responder a perguntas tendenciosas e manipuladas. No fim, não faz muita diferença. Existe algo em nós que nos leva instintivamente a querer explicar o mundo que nos cerca em termos das características essenciais das pessoas. Ele joga basquete melhor, aquela mulher é mais inteligente do que eu. Agimos dessa forma porque, assim como os Vervets, estamos muito mais sintonizados com sinais pessoais do que contextuais. O erro fundamental de atribuição também torna o mundo um lugar bem mais simples e compreensível. Nos últimos anos, por exemplo, uma ideia vem despertando grande interesse, a de que um dos fatores fundamentais para a explicação da personalidade é ordem de nascimento. Os irmãos mais velhos seriam dominadores e conservadores, enquanto os mais novos seriam mais criativos e rebeldes. Quando os psicólogos tentam verificar essa tese, suas constatações soam, no entanto, como as conclusões de Hartshorne e May. Nós refletimos as influências da ordem de nascimento, porém, como observa a psicóloga Judith Harris em Diga-me com quem anda, somente dentro da família. 9 Longe dela em contextos diferentes, os irmãos mais velhos não tendem a ser mais dominadores nem os mais novos mais rebeldes do que qualquer outra pessoa. O mito da ordem de nascimento é um exemplo do erro fundamental de atribuição em ação. Mas dá para entender por que a ideia nos atrai. É mais fácil definir as pessoas apenas em termos da sua personalidade na família. É uma espécie de atalho. Se tivéssemos que ficar qualificando toda a avaliação daqueles que nos rodeiam, como compreenderíamos o mundo? Seria muito mais difícil tomar todas as decisões que temos que tomar para saber se gostamos de alguém, se o amamos, se confiamos nele ou se queremos lhe dar um conselho. O psicólogo Walter Mischel argumenta que a mente humana tem uma espécie de válvula redutora, que cria e mantém a percepção de continuidade mesmo quando observamos mudanças ininterruptas de comportamento. Ele escreve:
Quando observamos uma mulher que, algumas vezes, parece hostil e muito independente, mas passiva, dependente e feminina em outras ocasiões, nossa válvula redutora costuma nos fazer escolher entre as duas síndromes. Decidimos que um padrão está a serviço do outro ou que ambos servem a um terceiro motivo. Ela deve ser uma pessoa castradora com uma fachada de passividade ou quem sabe é uma mulher suave, passiva e dependente que se defende com uma capa de agressividade. No entanto, talvez a natureza seja maior do que os nossos conceitos e essa mulher possa ser uma pessoa hostil, muito independente, passiva, dependente, feminina, agressiva, suave, castradora, tudo num pacote só. É claro que o que ela é em determinado momento não se manifesta por acaso nem por capricho, depende de onde, com quem e como ela está, além de muitas outras coisas. Contudo, cada um desses aspectos do seu eu pode ser uma característica autêntica e real do seu ser global. 10. Caráter, portanto, não é o que pensamos ser, ou melhor, o que queremos que seja. Não é um conjunto estável de traços intimamente relacionados que podemos identificar com facilidade. Ele só parece ser assim por uma falha na organização do nosso cérebro. Caráter é mais como um pacote de hábitos, tendências e interesses levemente amarrados e dependentes, em certos momentos, das circunstâncias e do contexto. A maioria de nós parece ter um caráter coerente porque quase todos sabemos controlar nossos ambientes. Eu me divirto muito em jantares. Por isso convido sempre os meus amigos para esse tipo de reunião. Eles me veem ali e me acham brincalhão. No entanto, se eu não pudesse fazer isso, se, pelo contrário, meus amigos me encontrassem em muitas outras situações sobre as quais tenho pouco ou nenhum controle, digamos, diante de 4 jovens hostis no metrô sujo e caindo aos pedaços, provavelmente já não me considerariam mais tão engraçado. 5 anos atrás, 2 psicólogos da Universidade de Princeton, John Darley e Daniel Batson, realizaram um estudo inspirado na parábola do bom samaritano. 11 Essa história do Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, conta que um viajante é assaltado, surrado e deixado quase morto à beira da estrada que vai de Jerusalém a Jericó. Um sacerdote e um levita, ambos pessoas dignas e devotas, encontram o homem, porém não param, passando ao largo. A única pessoa que o ajuda é um samaritano, membro de uma minoria desprezada, que vai até ele e trata suas feridas, e o leva a uma estalagem. Darley e Batson decidiram reproduzir esse estudo no Seminário Teológico de Princeton. Foi uma experiência dentro da tradição do erro fundamental de atribuição e é uma importante demonstração de como o poder do contexto tem implicações na nossa maneira de pensar em todos os tipos de epidemias sociais, não apenas no crime violento. Darley e Batson se reuniram individualmente com membros de um grupo de seminaristas e lhes pediram que preparassem uma palestra curta, extemporânea, sobre determinado tema bíblico e a apresentassem em seguida, numa sala de um prédio próximo. Toda vez que um aluno saía para dar a palestra, encontrava um homem caído num beco, com a cabeça baixa, os olhos fechados, tossindo e se lamentando. A questão era: quem pararia para ajudá-lo? Para obterem resultados mais significativos, Darley e Batson introduziram 3 variáveis no estudo. Primeiro, antes mesmo do início da experiência, os alunos responderam a um questionário sobre o motivo de terem escolhido estudar teologia. Eles consideravam a religião um meio de realização pessoal e espiritual, ou estavam buscando um instrumento prático que desse sentido à sua vida diária. Os pesquisadores também variaram o tema sobre o qual os seminaristas tinham que falar. Alguns solicitaram que discorressem sobre a relevância do sacerdócio profissional para a vocação religiosa. A outros deram a parábola do bom samaritano. Por fim, as instruções transmitidas a cada um deles se diversificaram. Em alguns casos, ao se despedir do aluno e encaminhá-lo à palestra, o pesquisador olhava para o relógio e dizia: "Ah, você está atrasado. Já estão esperando por você há um tempinho. É melhor irmos." A outros ele informava: "Eles ainda não estão prontos, faltam alguns minutos,
mas você pode ir andando agora. Se pedirmos às pessoas que prevejam quais seminaristas bancariam o bom samaritano, e estudos subsequentes fizeram isso, as respostas serão muito coerentes. Quase todas elas dirão que os alunos que ingressaram no ministério para ajudar o próximo e os que se lembraram da importância da compaixão por terem acabado de ler a parábola do bom samaritano serão aqueles com maior probabilidade de parar e prestar auxílio. A maioria de nós, acredito, concorda com esse raciocínio. De fato, nenhum desses fatores fez a mínima diferença. É difícil imaginar um contexto em que as normas referentes a amparar quem está sofrendo estejam mais evidentes do que no caso de alguém que está pensando no bom samaritano. No entanto, isso não provocou um aumento significativo no número de comportamentos de ajuda, concluíram Darley e Batson. Na verdade, em várias ocasiões, um seminarista apressado para dar a palestra sobre a parábola do bom samaritano pisou na vítima. O único elemento que realmente teve influência foi se o estudante estava com pressa. Do grupo dos apressados, 10% pararam para ajudar. Dos que sabiam que ainda faltavam alguns minutos, 63% prestaram auxílio. O que esse estudo sugere, em outras palavras, é que, no fim das contas, as nossas convicções mais íntimas e o verdadeiro conteúdo dos nossos pensamentos são menos importantes na orientação das nossas ações do que o contexto imediato em que se dá o nosso comportamento. A frase você está atrasado teve o efeito de tornar um indivíduo normalmente compassivo em alguém indiferente ao sofrimento, isto é, em um momento específico, foi capaz de transformá-lo em uma pessoa diferente. Em essência, as epidemias dizem respeito a esses processos de transformação. Quando procuramos fazer com que uma ideia, uma atitude ou um produto alcance o ponto da virada, estamos tentando mudar o nosso público em algum aspecto, pequeno porém crítico, pretendemos contaminá-lo, arrebatá-lo com a nossa epidemia, fazer com que ele passe da hostilidade para a aceitação. É possível fazer isso por meio da influência de tipos especiais de pessoas, de gente que tem relações sociais extraordinárias. Essa é a regra dos eleitos. Também se pode atingir esse objetivo mudando conteúdo da comunicação, tornando a mensagem tão fácil de lembrar que ela se fixa na mente e leva as pessoas a agir. Esse é o fator de fixação. Acho que essas duas leis fazem sentido de modo natural, intuitivo. Mas não devemos nos esquecer de que pequenas mudanças de contexto podem ter a mesma importância quando se trata de deflagrar epidemias, mesmo que isso pareça violar algumas das nossas suposições mais arraigadas sobre a natureza humana. Isso não quer dizer que os nossos estados psicológicos íntimos e as nossas histórias pessoais não sejam importantes para explicar como nos comportamos. Um grande percentual daqueles que se envolvem em atos violentos, por exemplo, sofre de algum distúrbio psiquiátrico ou apresenta um histórico familiar de grande perturbação. Contudo, há uma diferença enorme entre ter uma inclinação para a violência e cometer um ato violento. Um crime é um evento relativamente raro e anormal. Para que ocorra, é necessário que alguma coisa a mais, algo extra, aconteça e leve uma pessoa perturbada a agir de forma violenta. O que o poder do contexto diz é que esse ponto da virada pode ser tão simples e banal quanto os sinais cotidianos de desordem no estilo das pichações e do calote nas passagens de metrô. As implicações dessa ideia são imensas. A teoria anterior, de que o temperamento é o responsável por tudo que as causas do comportamento violento são sempre a personalidade sociopata, a falta de superego, a incapacidade de adiar a satisfação ou genes portadores de algum tipo de maldade, é, no fim das contas, a mais passiva e reacionária das teses sobre o crime. Ela sustenta que, se apanharmos um delinquente, podemos ajudá-lo a se recuperar dando-lhe Prozac, colocando-o numa terapia, tentando reabilitá-lo, mas que não há quase nada que possamos fazer para impedir que, antes de tudo, um crime seja cometido. O velho critério para lidar com as epidemias de criminalidade acarreta inevitavelmente a preocupação com medidas de defesa. Coloque mais uma tranca na porta para desencorajar o ladrão e talvez estimulá-lo a ir à casa do vizinho. Deixe os bandidos presos por mais tempo, de modo que tenham menos chances de nos fazer mal também.
Mude-se para um bairro mais abastado para ficar o mais longe possível da maioria dos marginais. Entretanto, uma vez que compreendemos a importância do contexto, isto é, que elementos específicos e relativamente pequenos do ambiente podem servir de pontos da virada, esse pensamento derrotista cai por terra. Os pontos da virada ambientais são fatores que temos condições de mudar. Podemos consertar janelas quebradas, apagar as pichações e trocar os sinais que convidam a práticas criminosas. Mais do que compreendido, o crime pode ser evitado. Existe aí uma dimensão mais ampla. Judith Harris argumentou com toda propriedade que a influência dos colegas e da comunidade é mais importante do que a da família na determinação de como serão nossos filhos. Estudos sobre delinquência infantil e índices de abandono dos estudos no ensino fundamental, por exemplo, revelam que uma criança se sai melhor quando tem uma família perturbada, mas mora numa boa vizinhança do que quando tem uma boa família, porém vive numa vizinhança ruim. Como passamos muito tempo ressaltando a importância e o poder da influência da família, pode parecer, à primeira vista, que isso não é verdade. No entanto, essa constatação é uma óbvia e sensata extensão do poder do contexto, porque diz que essas crianças são fortemente moldadas pelo ambiente externo, que as características do nosso mundo social e físico imediato, as ruas por onde caminhamos, as pessoas que encontramos têm um papel significativo na definição da nossa maneira de ser e agir. Não é apenas o comportamento criminoso grave que é sensível aos sinais ambientais, todos os comportamentos são. Por mais estranho que pareça, se combinarmos o significado do estudo na prisão de Stanford com o da experiência no metrô de Nova York, a sugestão é de que é possível ser uma pessoa melhor numa rua limpa ou num metrô limpo do que num lugar cheio de lixo e pichado. Num caso como aquele, você está numa situação de combate, disse Goetz à sua vizinha Mayra Friedman, num telefonema angustiado dias depois do confronto. Não dá para pensar normalmente. A memória nem funciona direito. A exaltação é muito grande. A visão muda. O campo de visão muda. A capacidade muda. Aquilo que você é capaz de fazer muda. Ele agiu, continua Goetz, com maldade e selvageria. Se você encurrala um rato, é para matá-lo. Não é mesmo? Eu reagi com maldade e selvageria, exatamente assim, como um rato. 12. É claro que sim. Ele estava numa toca de ratos.